Deus tem para nós através da sua palavra. Nós temos repetido semanalmente, estamos vivenciando um tempo muito emblemático para o cristianismo, que é a Quaresma, 40 dias que antecedem, a celebração da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos conversado semanalmente que esse não é um período para que você possa mergulhar para ter intimidade com o Senhor. Não, esse é um período para que você possa aprofundar ainda mais a sua intimidade, que já deve ser algo normal e cotidiano, já que todos nós somos cristãos. Fazer parte, ter as práticas das disciplinas espirituais, jejum, leitura do devocional, palavra do Senhor, oração, tempo no secreto, isso deve fazer parte da nossa vida diariamente. E nesse tempo nós aprofundamos ainda mais isso que já faz parte da nossa vida. Nós temos falado semanalmente que as primícias elas devem ser entregues ao Senhor. Primeira hora do dia, devocional, tempo com Deus. Primeiro dia da semana, igreja, ir na casa do Senhor, comunhão, adoração. Primeira semana do mês, jejum, matar mais ainda a vontade da carne para que reine o Espírito na nossa vida. Primeira parte da nossa renda, dízimo, para que o dízimo a gente vê aqui, a gente fala aqui, na nossa oração aqui, no final, agradecendo ao Senhor e dedicando ao Senhor, porque fazer parte do momento de ofertório da igreja é um momento de adoração ao Senhor, também faz parte da nossa adoração a Deus. E é interessante que Luísa estava agora há pouco falando e compartilhando que nós somos espelhos para os filhos. E eu me recordo, essa semana, a Marcília estava conversando com alguém, acho que foi o Wilka, no momento estava fazendo o curativo lá, enfim, e ela estava compartilhando sobre isso. Não sei o que é que nós estávamos conversando. Estávamos conversando sobre a bondade de Deus, e em determinado momento ela compartilhou que Júnior, quando ainda era muito pequeno, Júnior recebia uma pequena mesada, e era pequena mesmo, muito pequena. Se a gente for comparar, é muito pequena mesmo. Mas ainda daquela mesada interessante, que quando nós íamos lá para a Paz, a gente frequentava a Paz, Piedade ainda não existia a Zona Norte, e muito menos aqui, a senhora é filha da Zona Norte, nós. Então lá no início, onde a gente ia para a Paz, é interessante, quando chegava no momento de adoração do ofertório, Júnior ia lá com um envelopezinho e colocava o dinheiro lá. Aí Marcília uma vez ficou curiosa e foi perguntar ao filho: tu leva aquele dinheirinho para lá, para a hora do ofertório, da onde é que tu consegue tirar dinheiro? Eu disse: mãe, quando a senhora me dá a mesadinha ali, eu separo a parte, 10ª parte, e entrego ao Senhor em gratidão a Ele. E o dízimo não é isso, a gente devolver a Deus aquilo que Ele nos dá. E Júnior era desse tamanho ainda, E como as crianças, elas se desenvolvem, crescem, vão vendo aquilo, vão replicando aquilo que a gente faz. Eu sempre costumo dizer, um grama de exemplo vale muito mais do que 1000 quilos de palavras. Você vai falar, seu filho vai fazer aquilo que vê você fazer e não aquilo que você fala para ele fazer. Pois bem, isso são as primícias que nós entregamos ao Senhor. Isso nos ajuda a ter mais intimidade com Deus, desfrutar de experiências com o Senhor, porque o que Ele quer que nós desfrutemos de tudo que Ele tem para nós, e o que Ele tem para nós é boa, perfeita e abundante, que é a sua vontade. Nós estamos nesse período da Quaresma, junto com toda a província da Igreja Anglicana, ministrando uma série de mensagens baseadas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do caminho da cruz até a ressurreição de Cristo, sobre o caminho da cruz até a ressurreição de Cristo. Nesse ano, a gente tem falado semanalmente, esse ano, que é o ano profético, nós temos usado e buscado em todos os momentos ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós, para que nós possamos frutificar, dar frutos que permaneçam conforme a vontade do Senhor. Do chão ao túmulo vazio, essa é a série que estamos vivenciando, porque a Quaresma nos chama a uma reflexão de que não existe ressurreição sem morte, sem transformação, não tem ressurreição sem arrependimento. Antes de nós celebrarmos um túmulo vazio, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa condição diante de Deus, abandonar a nossa autossuficiência e nos render à obra completa de Cristo na cruz do Calvário. E isso tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje.
Nós já vimos durante essa série, quando a verdade nos encontra, a verdade é Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus, Ele vem nos conhecer, Jesus vem nos encontrar, mas quando Ele nos encontra, Ele nos exorta, Ele nos direciona, Ele nos salva, Ele nos liberta. Jesus é a verdade que nos encontra para que nela nós possamos encontrar liberdade e salvação. Na segunda semana nós refletimos na esperança revelada na cruz. É na cruz que se revela a esperança para que nós possamos prosseguir adiante diante das tribulações, diante das adversidades. A cruz de Cristo nos revela a sua graça, nos revela a sua justiça para todo aquele que verdadeiramente se arrepende. Na terceira semana nós vimos que a fé, ela nos leva à promessa. Vimos que a fé bíblica, ela se manifesta quando o ser humano, ele abandona a autossuficiência e ele passa a confiar plenamente nas promessas do Senhor contida aqui no seu livro da verdade. Na semana passada, nós aprendemos um pouco mais sobre o amor que me reconcilia. Sobre o amor que me reconcilia, a cruz, ela revela um amor que me alcançou quando eu não merecia, quando eu ainda era pecador, quando eu ainda era falho, quando não tinha nada a oferecer ao Senhor. É na cruz que Deus revela a grandiosidade do seu amor por cada um de nós. Um amor que não apenas perdoa os meus pecados, os seus pecados, mas que me traz de volta para perto do Pai. Aleluia. Hoje nós vamos refletir nessa verdade que todos nós precisamos entender e viver. Morrer com Cristo para viver de verdade. Nosso tema hoje é morrendo com Cristo para viver de verdade, porque não tem outra forma de viver se não morrermos. O apóstolo Paulo nos traz uma direção a esse respeito. E lá, escrevendo aos Gálatas, ele disse: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, eu não preciso fazer esforço nenhum para me lembrar de momentos lá no início da conversão. E talvez muitos aqui se identifiquem comigo. Um tempo no qual nós queríamos ver mudanças, mas vivendo em muitas áreas da nossa vida da mesma forma que antes. A gente queria ver as coisas acontecendo, mas vivendo muitas vezes em muitas áreas da mesma forma que antes. Querendo viver sem morrer para a velha natureza. Sabe? Quando a gente quer viver algo novo com Deus, experimentar mais de Deus, ver a transformação acontecendo na nossa vida e a todo ao nosso redor, mas no fundo a gente anda ainda carregando uma parte da nossa vida presa aos nossos pés. Era como tentar seguir em frente, arrastando um pedaço do nosso passado. E Deus, Ele mostrou claramente. Eu estava tentando dar, sabe, um jeitinho para tentar manter em minha vida aquilo que Ele já tinha decidido crucificar. Eu estava tentando negociar com aquilo que a cruz, ela já havia condenado na minha vida. Depois de apanhar muito entre a militância da minha vontade, da vontade da carne e do Espírito que guerreia, o Espírito Santo trouxe uma clareza ao meu coração. A vida cristã, ela não começa com jeitinho. Ela não começa com pequenas melhoras para disfarçar. A vida cristã, ela começa com entrega total. Ela só começa com a morte real. Ali, eu cortei tudo que podia me remeter ao velho homem. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo começou a mudar de fato e verdadeiramente na minha vida. Olha, não tem a ver sobre ajustar os seus velhos hábitos. Não tem a ver sobre você se comportar um pouquinho melhor, não. Tem a ver com morrer com Cristo para a velha natureza e então viver de verdade uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero nesse momento orar por vocês, por essa palavra,
Baixa a cabeça, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo, pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Ô Senhor, lança fora toda e qualquer distração nesse instante. Nós queremos estar conectados totalmente a Ti, Senhor, com a mente aberta, o coração aberto, para que Teu Santo Espírito ministre essa poderosa palavra na nossa vida. Nós não queremos continuar como estamos, nós queremos mudar, Senhor, e de fato viver a plenitude do que tem para nós. Então vem, Senhor, fala e nos ajuda a ser confrontado, para que haja verdadeira mudança na nossa vida, para que a gente morra para o mundo e renasça para Ti, Jesus. Que as palavras de minha boca e o meditar no meu coração, eles sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Morrer com Cristo, para então viver de verdade. Gente, é exatamente isso que Paulo traz na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, aqui lido por Wilka. Por isso eu faço uma pergunta para que você reflita aí. Como viver uma nova vida sem compreender que o velho homem precisa morrer? Reflita com você. Como é que você pode viver uma nova vida sem você compreender que a velha natureza ela precisa morrer? Existe uma distorção muito comum na vida cristã. Pessoas que querem viver a nova vida sem passar pela morte. Querem ressurreição sem Cristo. As pessoas que querem ter vitória na vida sem rendição ao Senhor. Querem ter vitória sem se render ao senhorio do Senhor. Pessoas que querem desfrutar da graça, mas sem de fato serem transformadas realmente pelo Espírito Santo. Mas o capítulo 6 de Romanos, ele nos confronta a uma verdade inegociável. Aqui é inegociável, queira você sim ou não, você precisa entender, não existe vida sem morte do velho homem. Não tem como. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, e a graça não é uma licença para o pecado, mas sim um poder para uma nova vida. Não é porque Deus enviou seu próprio Filho para morrer na cruz, para pagar o preço dos seus pecados. Deus é misericordioso e é perdoador, que você pode viver pecando, viver sempre na mesma rotina de pecar e viver no erro da falha. Não, filho, eu preciso de fato morrer para renascer em Cristo. A pergunta então, não se é mais teológica, ela é até pessoal. Reflita com você mesmo e seja sincero. Eu já morri com Cristo? Eu já morri com Cristo ou eu ainda estou tentando reformar? Eu ainda estou tentando dar um jeitinho em quem eu era para continuar vivendo. Muitos querem viver uma vida cristã sem abrir mão dos valores distantes dos princípios que esse mundo aí prega. Pessoas que querem viver uma vida cristã amarrada e presa aos valores do mundo e não aos princípios do Senhor. Querem uma vida abundante, mas sem ter uma entrega verdadeira ao Senhor. Entenda, não existe altar sem sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. Todos nós precisamos passar pelo processo. Tem muita gente que quer viver um altar, quer viver na presença, quer viver desfrutando de tudo que Deus traz e promete na sua palavra, mas não quer viver um sacrifício. Não quer morrer na cruz com o Senhor. Deus honra aqueles que de fato morreram para a velha natureza pecaminosa e nasceram para uma nova vida verdadeira, com obediência e entrega total ao Senhor. Então, compreendendo que não existe vida plena no Senhor sem antes morrer e ser crucificado com o Senhor, para o melhor entendimento de uma vida verdadeira, nós precisamos reconhecer algumas coisas. E eu quero ver 3 princípios com vocês aqui nessa tarde. Acompanhe comigo. Para viver a verdade, eu reconheço que fui unido à morte de Cristo. Para eu viver de fato uma vida de verdade, eu preciso primeiro reconhecer que eu fui unido, eu morri com Cristo. A morte de Cristo na cruz é para nós morrermos com Ele,
Ah, pastor, mas como assim? Por isso que o batismo, ele é tão importante na vida cristã para todos nós. É a declaração de morte para a velha natureza pecaminosa que vem desde a queda de Adão e Eva. E é um renascimento para uma vida de fato verdadeira. Ali pelo batismo, pelo simbolismo da água que limpa, que purifica, eu morro para a velha natureza e renasço para uma nova vida em Cristo Jesus. Aí as pessoas dizem, ah, pastor, mas por que a igreja anglicana, ela batiza crianças? Porque nós cremos que assim como o evangelho, sim, batizava crianças. Mas a criança, ela não tem tanto entendimento, filho, mas os pais e os padrinhos têm. É na fé dos pais e dos padrinhos, que assim como diz o provérbio, instrua as crianças no caminho que se deve andar, que nós, naquele momento ali, batizamos e declaramos a criança que ela é de Cristo para todo sempre. E os pais e padrinhos ensinam no caminho da fé a criança. Quando ela chega numa certa idade, que ela tem ali o entendimento, nós temos o rito que nos chamamos de confirmação, que é o dia que fazemos uma bela celebração, que é o dia do sim. Naquele dia, aquela criança que foi batizada e agora já está numa idade de total entendimento, ela passa pelo processo de reafirmação. Ela declara agora com seus próprios lábios que é de Cristo e é pertencente à igreja ao qual ela está frequentando. Mas desde cedo, ela já foi entregue ao Senhor, para que ela cresça alinhada e direcionada nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, e quando é já na vida de jovem, na vida de adulto? Aquele momento é o mesmo sentimento. Morreu para a velha natureza, a água limpa, purifica, lava, o Espírito Santo vem e a pessoa renasce com a presença do Espírito Santo para uma nova vida. Olha o que Paulo diz aqui no texto que foi lido. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui nós temos uma verdade imprescindível que Paulo traz. O cristianismo não começa com comportamento, ele começa com união, ele começa com inserção. Eu não apenas sigo Jesus, eu sou inserido nele. O batismo é uma inserção no corpo de Cristo. O batismo não é apenas um simbolismo externo, ele é uma declaração espiritual. O batismo você está declarando, eu morri por Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. A minha velha identidade foi encerrada. Agora eis que tudo se faz novo. Eu sou um filho amado do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, eu preciso parar de negociar com aquilo que já foi sepultado. Nós precisamos parar de negociar com aquilo que já foi morto. Porque eu não sou mais quem eu era. Você não é mais o seu passado, você não é mais o seu pecado. Mesmo que você ainda lute com isso. Tem tanta gente que vive como se o velho homem estivesse doente, sabe? Tem pessoas que insistem em carregar o velho homem como se ele estivesse ali adormecido. Olha, não me atiça não, porque se o velho homem acordar aqui, negócio não vai prestar não. O velho homem é como se ele estivesse ali encostado, esperando só um vacilo, só um momento para se acordar e voltar à atividade. Misericórdia. Eu quero declarar nessa tarde, em nome de Jesus, que todo pensamento, que todo sentimento de saudade ou de porventura de carregar a velha natureza decaída que Cristo já matou na cruz do Calvário, que caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro pelo Santo Espírito do Senhor
que todo espírito de desobediência, todo espírito de ira, de orfandade, de maldade, de prostituição, de materialismo, todo espírito mundano, em nome de Jesus, que você seja porventura liberto, se você ainda porventura carregava. Creia, creia. Com Cristo nós morremos, não tem velho homem, não tem velha natureza, tem novidade de vida, tem nova vida, novo ser. Não quer dizer que você agora é perfeito, não, mas que você está num processo e Cristo está te lapidando para que cada dia você melhore. Mas não queira ficar carregando a velha natureza, que ela não exige. Quando morremos com Cristo, aquilo foi para o mar do esquecimento. Cristo enterrou. Se Cristo enterrou, quem é você para carregar? Sua velha natureza, ela não está doente, ela não está dormindo. Como o apóstolo Paulo, ele falou, ela morreu. Aleluia. Continuando. Para viver a verdade, eu reconheço que meu velho homem, ele foi crucificado. Ele caminha junto. Ele morreu e foi crucificado com Cristo. Quando nós entendemos que fomos unidos à morte de Cristo, nós passamos a compreender de fato que o velho homem, ele foi crucificado com Cristo. O texto continua e a gente vai ver Paulo dizendo: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O pecado nos escraviza, meus irmãos, nos escraviza. Quando eu falo do pecado, eu não me canso de lembrar daquele filme do Quarto de Guerra, onde a senhorinha ali, que faz um papel de uma senhora demente, e o seu filho, que bem sucedido, tem tudo, ele, em um determinado momento, que ele nunca vai visitar a mãe, ele vai visitar a mãe, e ele faz uma pergunta simples. Ele diz: olha, eu que nunca liguei para nada da que a senhora ligou, eu que sempre acreditei nas minhas forças, no meu poder, no meu intelecto, então eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho posse, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ter quem eu quero, eu posso viver da forma que eu quero. Agora a senhora que gastou a vida toda se dedicando a um Deus, agora está aí, não sabe nem que eu estou aqui. Me explique isso. É mais ou menos assim a cena. E aquela mulher, aquela senhorinha que não fala nada, ela tem um repante assim que o Espírito usa ela e vira para ele e diz assim: sabe o que é? É porque as pessoas têm a sensação de liberdade. O diabo, ela usa as pessoas e traz e nutre as pessoas de coisas boas que elas pensam que são maravilhosas. E as pessoas vão almejando e conquistando tudo, achando que estão vivendo uma liberdade maravilhosa. Mas tem uma hora que a cela se fecha. Tem uma hora que a cela se fecha e aí é tarde demais, quando se percebe que está preso e aprisionado por uma vida de pecado. E aí ela volta à sua estado de demência. É mais ou menos assim. Não existe uma vida de pecado, o pecado nos aprisiona. Quem vive no pecado está vivendo aprisionado e pensa que está vivendo uma liberdade. E vai chegar uma hora que as grades vão se fechar. E quando elas se fecham, muitas vezes é tarde demais. O apóstolo Paulo aqui, ele aprofunda. Ele não diz que aqui foi uma melhora. Ele não diz aqui que houve um ajuste na sua vida, não. Foi uma execução mesmo. Foi uma execução, foi morte, foi crucificação diante de Deus. A cruz, ela não trata comportamento. Isso as regras de etiqueta da sociedade fazem. A cruz trata a natureza das pessoas. Eu me recordo de, em um dos grupos, eu e Marcília, por muito tempo, mentoreamos casais, desde Piedade, passando pela Zona Norte, e aqui já na igreja a gente já teve um programa mentoria de casais. E eu me recordo que um dos grupos, lá na nossa casa, tinha um casal e todos dois eram tenentes coronéis que tinham acabado de ser reformados. Ela recém-chegada do auxílio e ele era um agnóstico e foi parar com ela lá no mentoreio.
Eu me recordo bem que ele, apesar de ser agnóstico, ele era uma pessoa muito bem educada, muito bem comportada, que passou, enquanto eles estiveram lá, vivenciou com muita educação e equilíbrio todos os momentos do mentoreio. Ele, inclusive, era muito mais equilibrado do que muita gente que vive na igreja e deveria dar testemunho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a sociedade, ela trata as regras de etiqueta. Por conta da moralidade do quartel, ele tinha a forma de se comportar, a forma de tratar tranquilamente. Isso a sociedade, ela traz e trata. Mas a cruz, ela vai mais profundo. A cruz trata a natureza de todos nós. A cruz, ela trata o nosso caráter. A cruz, ela trata o nosso interior. A cruz, ela vem, de fato, tratar você internamente. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Os desejos da natureza que busca por todo instante, querendo aquilo que é a sua vontade própria, que é a vontade da carne. Tem muita gente por aí que veste roupas lindas, tem muita gente aí que fala muito bonito, tem muita gente que vive ali na igreja, levantando a mão, que é pessoas ali de referência dentro de uma igreja, mas quando passa pelas portas da igreja, são pessoas que são totalmente rúdias com outras pessoas, são pessoas que maltratam pessoas de um quadro inferior, de repente, na sociedade. São pessoas que maltratam a sua esposa, maltratam os seus maridos, são pessoas que maltratam os seus filhos, são pessoas que não tratam bem os seus subalternos, seja no trabalho, no ambiente que tem alguém sobre os seus cuidados, sobre os seus domínios. São pessoas que são péssimos vizinhos, são pessoas que são ignorantes, são pessoas que querem receber amor, mas não amam ao próximo. São pessoas egoístas, são pessoas que querem receber perdão, mas não perdoam o próximo. São pessoas que só fazem a vontade de Deus se aquilo tiver de acordo com a sua vontade. Mas quando o princípio do Senhor vai de encontro à sua vontade, o seu desejo, elas não cumprem. E aí eu lhe pergunto, que cristianismo é esse, meus irmãos? Que cristianismo é esse? Houve morte? Não houve. Houve uma máscara para vivenciar algo que não é Deus. O problema desses cristãos é que eles tentam disciplinar o que Deus já deixou morto, o que Deus já matou na sua vida. Olha, eu não alimento aquilo que Deus crucificou na minha vida. Eu não alimento porque aquilo está morto. Eu não dou voz ao que Deus já silenciou na cruz, porque está morto. Está morto. Eu matei o velho homem, a minha velha natureza. Me perdoe, mas assim, eu tenho visto tanta coisa, principalmente a pornografia, como tem destruído os relacionamentos, os casamentos, as famílias, a entrega e o desejo da sexualidade, como está pervertendo os lares, como os cristãos estão caindo. A vivência do mundo está se tornando natural para as pessoas de dentro da igreja. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Ou você morreu, ou não morreu. Com Cristo não tem meio termo, não tem muro, não tem, olha, eu estou um jeitinho aqui. Não tem. Ou nós morremos para a nossa natureza pecaminosa e nascemos de novo para Cristo, para uma nova rotina, para um novo momento, para uma nova vida. Ou nos deixamos permitir, eu não estou falando de perfeição. Quando entregamos a vida ao Senhor, começa um processo, e é duro o processo, porque Satanás, ele vai catucar na sua ferida. Se você era uma pessoa que tinha dificuldade com pornografia, ele vai o tempo todo te satanizar ali. Se você era uma pessoa que tinha dificuldade com droga, ele vai o tempo todo te satanizar ali. Se você era uma pessoa que tem dificuldade com a vida financeira ou com a embriaguez, ele vai estar todo o tempo ali, trabalhando em você ali. Só que o pecado não domina mais você.
Você tem que andar assim, escrito na testa, para Satanás ver, sobre nova direção. Olha, eu fui fraco naquilo, eu já caí naquilo, mas hoje eu morri para aquilo. Hoje já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso a importância da igreja, para que a gente esteja ali aquecendo, orando uns pelos outros, fortalecendo uns pelos outros. Igreja não é lugar de julgar, porque aqui em canto nenhum Jesus instituiu a cada um de nós para ser juiz, não. Só Ele é o justo juiz. A igreja é um lugar da família do Senhor, de pessoas que se juntam para adorá-lo, para glorificá-lo e para que Ele possa trabalhar na nossa vida, trabalhando para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito até a volta dele. A palavra ensina que nós fomos libertos do pecado e que não precisamos mais viver como escravos. O pecado, ele pode sim tentar você, mas ele não pode mais governar a sua vida. Viva, morto e crucificado com Cristo, para só assim você compreender e entender que para viver a verdade, eu reconheço que fui chamado para uma vida nova, a viver uma nova vida. Nós somos criados para uma vida plena, abundante e eterna no Senhor. E isso se dá mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Só através do sacrifício de cruz, de viver e entregar a nossa vida, que passamos a desfrutar de uma nova vida com o Senhor. O texto continua: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito do Senhor vem habitar em nós através de uma nova vida. Cristo não morreu apenas para me tirar, para tirar você do inferno. Ele morreu também para nos introduzir em uma nova vida, para que nós possamos andar em novidade de vida, conforme está escrito em Romanos 6,4, para que nós possamos buscar as coisas do alto. Sabe, eu começo a andar em novidade de vida. Deus todos os dias vai trazendo algo novo na minha vida. Eu vou experimentando coisas maravilhosas na presença do Senhor. Eu busco coisas do alto. Eu busco coisas que me edificam. Sabe, a semana passada, quem está vivenciando de fato esse tempo de jejum, está experimentando, com certeza, coisas maravilhosas. Semana passada foi uma semana longe de streaming, foi uma semana longe de TV, e como foi pleno, e como foi aproveitável para desfrutar mais de uma leitura da palavra do Senhor, de tempo, de oração, de um livro que edifica, de compartilhar com as pessoas, porque quando a gente fica preso nas telas, a gente se esquece daqueles que estão do nosso lado. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida cristã não é apenas evitar pecado, é passar a viver para Deus. Eu escolho viver como alguém que já ressuscitou de fato. Eu não respondo mais ao meu pecado como antes. Eu já não caio mais nas tentações e ciladas do inimigo. Quando eu vejo que está pesado mesmo, eu busco socorro. Eu ligo para um irmão, eu corro do pecado. Tem um irmão que eu gosto muito, quem é homem que fez o concílio, vai se lembrar lá, enfim, do irmão que dá um rolho lá e ele fala: olha, eu tenho dificuldade com aquilo, eu corri do alcoolismo, eu corri. Então, quando eu ia para uma reunião que os amigos se juntavam para sair para algum lugar, eu disse: eu não vou não. Mas tu vai, mas toma só uma Coca-Cola. Não, filho, eu não vou ali se eu já tenho uma alimentação. Se eu já tenho uma dificuldade, eu não vou provocar ali, vai que eu caia. Eu não quero cair no velho homem, então eu corro e fujo mesmo do pecado. Fugir do pecado para não cair em tentação não é vergonhoso para ninguém. Mostra, pelo contrário, uma pessoa sábia que foge do perigo para continuar vivo.
a minha identidade agora já não é mais a mesma. Eu passo a ser um filho amado, uma filha amada do Senhor. A cruz não foi apenas um evento histórico. Ela foi o fim de quem eu era e o começo de quem Deus me chamou para ser. Pois, como diz Henrique Warren, como diz Carlito Paz, como costumamos dizer, pior do que morrer é viver sem propósito. Nós temos um propósito para viver. Nós temos um objetivo, nós temos uma missão. Deus tem propósito na nossa vida. E nós só vamos descobrir quando de fato morrermos e renascermos em Cristo. Quando eu morro para o velho homem, quando eu renasço para uma nova vida, eu encontro o sentido da vida. Eu encontro o propósito para o qual Deus me criou. E assim eu passo a viver a verdade. Porque eu passo a desfrutar e viver aquilo para o qual eu fui criado para viver. Essa semana eu perguntei a uma pessoa: e aí, como é que você se sentiu quando você estava vivenciando esse momento? E a pessoa disse: eu me senti realizada. Eu disse: pois é, sabe por quê? Porque você estava cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Quando nós cumprimos o propósito para o qual Deus nos chamou, a gente se sente realizado no Senhor. O problema é que muitos foram perdoados, mas ainda não morreram. E enquanto o velho homem não morrer, a vida cristã, ela vai ser uma vida de luta constante. Sabe aquela pessoa que vive lutando e na mesma coisa? Passou o tempo, acaba, bum, cai no mesmo coisa. Cai no mesmo coisa. A sua vida está uma bagunça, está um desmantelo só. E a gente, nas quarta-feiras, está trabalhando sobre isso, tá? A vida é bagunçada. Quem não está vindo, está perdendo. Tem sido cada semana uma cura, um milagre e uma libertação em cada área da bagunça da nossa vida. Então, a vida que você vive lutando constantemente é resultado daquilo que você ainda não morreu, geralmente. O pecado ainda parece ter domínio sobre você. Você não consegue vencê-lo. Você não consegue vencê-lo. E assim, sabe qual é o resultado? A graça que foi vinda pela cruz, ela não é corretamente compreendida com você. Então mate a velha natureza. Essa mensagem de hoje não é apenas para que você fique fazendo uma reflexão, mas é de fato uma chamada a 3 decisões que você precisa fazer. A palavra do Senhor, ela não diz sinta-se diferente, não. Ela diz considere-se morto para o pecado. Então, 3 decisões são necessárias para você. Pessoal que louvor pode vir. A primeira, eu reconheço que já morri com Cristo. É a primeira coisa que você precisa decidir. É reconhecer que com Cristo você já morreu. Você já morreu para o mundo de pecado. Você já morreu para o seu passado. Elimine, entregue ao Senhor. Com Cristo, reconheça que você já morreu. A segunda coisa, a segunda decisão que você tem que tomar é rejeitar, viver como escravo do pecado. Rejeite o pecado em nome de Jesus. Rejeite o pecado da sua vida. Não viva prisioneiro desse pecado. Uma hora as celas se fecham e é tarde demais. Então não viva mais escravo do pecado. Seja crucificado com Cristo. Jogue na cruz do Calvário esse pecado, para que você, em terceiro lugar, tenha a decisão de se posicionar para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, ele falou algo que está registrado lá em João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É ilusão achar que vai ter uma vida eterna sem ter morte, sem ter crucificação, sem ter uma nova vida. A cruz, ela não apenas me perdoa, a cruz, ela me transforma. A cruz, ela não apenas me salva, a cruz, ela me mata para o pecado. E quando eu morro com Cristo na cruz, é que eu finalmente começo a viver de verdade. Creia nessa palavra do Senhor. Entregue, morra, seja crucificado com Cristo.
renasça para uma nova vida. Faz seus caminhos, eu quero orar com você. Ô Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra que nos confronta para que nós possamos corrigir a nossa vida e vir a viver alinhado contigo, Senhor. Ô Paizinho, queremos te pedir nesse instante, Senhor. Tu conhece cada um de nós. Que o Senhor venha nos corações, Pai. Nos corações que estão, porventura, aprisionados pela vida de pecado. Pessoas que tentam lutar, Senhor, contra os seus pecados e têm perdido muitas batalhas, Pai. Ô Pai, vem com o teu Santo Espírito, Senhor. Que essas pessoas possam sentir a tua presença nesse instante, Pai. Que elas possam se entregar verdadeiramente, Senhor, para a morte. Para a morte, Pai, na cruz, com a morte contigo, Senhor. Que elas possam se entregar para verdadeiramente serem crucificados contigo, Senhor. Que todo pecado agora seja colocado nos pés da tua cruz, Pai. E que ela possa declarar agora, lá no fundo do coração, com um sentimento profundo e verdadeiro: vem, Espírito Santo de Deus, limpa todo o lixo da minha vida. Pega, Pai, todo esse lixo, todo esse pecado, tudo isso que tem me afastado de Ti, tudo isso que tem me aprisionado, eu coloco agora nos pés da Tua cruz, Jesus. Eu quero renascer contigo. Ô Pai, como em uma piscina agora. Faça essa reflexão e como se você estivesse dando um mergulho em uma piscina. Que quando você agora mergulhar, que essa sensação, você tenha a sensação de estar saindo de você várias sujeiras, sabe? Aquilo que está engrudado mesmo, aquilo que está enfrenhado em você, que você por muito tempo tenta esfregar e não sai, que você possa sentir agora Jesus tirando tudo de você. Você ainda está dentro da piscina, Jesus ainda está esfregando cada pedacinho, Ele está esfregando ali entre os dedos, Ele está esfregando nos teus cotovelos, Ele está esfregando em teus pescoços. Ele está abrindo a tua boca para tirar toda a sujeira que sai quando tu estás agindo no pecado. Nós por nós mesmos não aguentaríamos estar tanto tempo submersos. Mas você ainda está dentro da piscina, porque Jesus está com você. E onde Jesus está, tudo pode. Agora Jesus está te trazendo de volta à superfície, lentamente. Agora tu estás saindo de dentro dessa piscina. A sensação, sabe, é aquele frescor, aquele vento gostoso, aquela sensação de limpeza. Sabe, um cheiro que se exala da tua pele, que nem os mais caros perfumes poderiam trazer. É a fragrância que está saindo de você, na nova vida que Jesus está trazendo. Creia. Obrigado, Jesus, porque é na tua cruz que nós morremos para o pecado. É na tua cruz que nós pregamos e crucificamos o nosso pecado. É porque é o teu sacrifício de cruz que nos alcançou e nos trouxe de volta a uma nova vida, limpos, purificados e exalando o teu bom perfume. Por isso nós podemos sim cantar essa canção, que é por ti, Jesus. Estamos gastando todos os dias
da nossa vida. Entregue-se ao Senhor. Enquanto essa canção canta, se tem alguém que está conosco que nunca entregou a vida ao Senhor, eu vou estar aqui e vou ter a alegria de orar por você. Se porventura você entregou a vida ao Senhor, mas porventura, e conta dos pecados e tantas coisas te afastaram do Senhor, e hoje você sente o desejo de voltar e dar um abraço no Pai, eu vou ter a alegria de dar um abraço em você e orar por você. Eu vou estar aqui, mas que você continue desfrutando dessa sensação de limpeza, desse banho que Jesus te deu nesse instante, em nome de Jesus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez vai diminuindo